Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, Eduardo Aquino, e hoje eu vou estar mostrando aqui como que vocês deverão proceder para que o Sonar ou qualquer outra DAW reconheça aí o driver ASIO mesmo da sua placa, tá? Geralmente quando você instala uma interface de áudio, seja ela offboard ou até mesmo você use onboard e queira utilizar aí o driver ASIO for All, geralmente o Sonar e a maioria das outras DAWs, elas não reconhecem por padrão o driver ASIO, e sim o driver do Windows, né, o driver primário do Windows. E isso faz muitas das vezes com que as pessoas fiquem aí com alguns tipos de problemas, né? Aonde gera latência, gera algum tipo de estalos, alguns cliques, chiados e tudo mais, devido à utilização de um driver genérico, vamos dizer assim, para uso com áudio, um driver padrão para uso com áudio na gravação, que seria o caso do driver padrão do Windows, né? E isso acarreta esse tipo de problema, faz com que a máquina processe mais, use mais memória, mais buffer, e tudo isso aí faz com que você tenha esses problemas que todos estão acostumados. Então eu vou mostrar numa forma rápida e simples como você vai fazer para poder selecionar o driver ASIO for All. Eu tenho aqui já instalado o ASIO for All, né? Vou mostrar aqui para você simplesmente como fazer para mudar no Sonar isso daí, independente se for o for All ou se for o ASIO padrão da sua interface. Aqui eu tenho três versões do Sonar, mas eu vou abranger a versão 8.0, tá? A versão 8 do Sonar. Vou estar abrangindo aqui para vocês isso daí. Ele já carregou para mim o ASIO for All, tal, né? Nessa janela que abre aqui, já de início, você não precisa estar com o projeto aberto. Você pode fechar isso aqui sem nenhum tipo de projeto aberto. Você vai aqui no menu Options, depois vai em Áudio. Ele vai abrir para você uma janela aqui, certo? Nessa janela que abre, a gente tem aqui três guias aqui, que é a guia General, a guia Advanced e a guia Drivers. Na guia Advanced, você vai notar aí, com certeza deve estar no seu sistema aí, na sua tela, o driver mode deve estar bem provavelmente de estar selecionado o WDM/KS, que é o driver padrão que o Windows, um driver padrão do Windows, né? E que o Sonar assume por padrão. Ou pode ser que talvez esteja o MME 32 bits. Não vou falar das diferenças dos drivers, tá? Porém, vou estar mostrando aqui para você somente como fazer para selecionar o ASIO. Então, nesse caso aqui é simples. Basta que você venha aqui em Driver Mode, clique na setinha e selecione o driver ASIO correspondente da sua interface, o driver ASIO que você tiver instalado aí. Geralmente fica escrito somente ASIO. Por exemplo, se você instalou o For All, fica somente ASIO. Se você instalou o ASIO da M-Audio, fica somente ASIO. Não importa a marca da interface. Ele vai dizer para você está dizendo para o Sonar que é para ele usar um driver ASIO. A partir do momento que você seleciona um driver ASIO e clica em aplicar, ele já está funcionando aqui o driver ASIO já. Aí você fecha o Sonar e abre novamente para que ele reconheça o driver ASIO, tá? E é simples. Vamos lá agora nas configurações. De novo em Options, Áudio. Aí você vai ver que em Playback Time Master e Recording Time Master tá aqui ASIO for All. Aí sim vem o nome do driver ASIO. E aqui no caso ele está selecionando, pegando por padrão a interface onboard que eu tenho no meu PC, tá? No caso aí, vamos supor que você esteja usando o driver ASIO for All e você tem uma interface da M-Audio e você tenha também a sua interface onboard. Caso haja necessidade de usar a interface onboard, então o ideal é você usar o For All, que é o único driver ASIO que vai te proporcionar uma latência baixa, uma latência considerável para que você possa fazer os seus trabalhos, e é o único driver ASIO que proporciona para você, não é exatamente o único, tem o KX áudio também, mas esse driver KX ele é um pouco limitado. O ASIO não, qualquer interface ele reconhece, né? Então vamos assumir o ASIO.
Então é o único aí que eu gosto e que dá um resultado bom é o For All, que vai te proporcionar usar a interface onboard junto com uma interface, por exemplo, Fast Track, tá? Mas para isso você tem que deixar ele bem configuradinho. Então é simples. Nessa tela general aqui, a gente vai aqui no ASIO Panel, certo? E aí nessa tela principal aqui do ASIO, você vai clicar nesse ícone com essa chave aqui, o Advanced Options. Ele vai trazer para você a guia avançada, onde você pode ajustar os samplers de entrada, os samplers de saída. Você pode ajustar o buffer size e o tamanho do buffer size que você quer que ele trabalhe. Por exemplo, você instalou o ASIO For All. O padrão é 512 samplers. Mas vamos dizer aí que você instalou o For All, mesmo assim ainda continua dando uns cliques, alguns estalos, alguma coisa do tipo. Você pode aumentar aqui esse sampler até o máximo que ele reconhece, que é 2048, ou o mínimo, no caso 64. Quanto menor o buffer size, menos latência você vai ter, porém mais propício a chiados, estalos, travamentos e dropouts você está. Então o ideal é que você mantenha uma média de 512. Porém, o que é ideal é meio supérfluo. Não quer dizer que ideal de 512 para mim é ideal de 512 para você. Isso daí vai depender da sua máquina. Configuração de memória, quanto você tem de memória, processamento, até a fonte do PC influencia nisso daí. Se você tem uma fonte que não aguenta suprir o teu sistema, automaticamente você vai ter algum tipo de problema. Então tudo isso daí vai influenciar. Então o ideal é você fazer os testes desde 64 em todos os valores que tem. Eu tenho 64, 72, 80, 88. Então ele vai subindo. Então você faz o teste em todos os valores até chegar num valor que fique ideal para você, para o seu trabalho, para suas necessidades, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Selecionar aqui um sampler rate, o buffer size, vamos deixar ele padrão e vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para selecionar a entrada de áudio que você quer usar ou a saída e tal. No caso de entradas, line-ins, por exemplo, a placa onboard tem line-in, a offboard eu tenho uma ação de Bluster Audio também tem line-in, tem a PCI DTV Card, que é da minha placa de captura de TV e captura de vídeo num todo. Tenho também a minha M-Audio de Unlab, né? Então, quando eu vou usar a entrada de áudio, eu posso usar todas essas entradas ao mesmo tempo, ou seja, eu uso a minha onboard, ela vai ter para mim aqui duas entradas, né? De line in, L e R, que eu posso usar como canal 1, canal 2. A minha ação de Bluster também, que vai ter aqui as entradas line in, L e R, posso usar 1 e 2. E no caso da DTV, também a mesma coisa. E a minha Unlab também, input 1 e 2, certo? No caso do input, eu posso usar todas essas aqui ao mesmo tempo. Eu não vou ter nenhum tipo de problema. Já no caso do output, geralmente quando eu utilizo a saída da ação de Bluster junto com a onboard,